da disciplina. Então, quando a gente fala de marcadores cancerígenos, a gente não vai falar de todos que existem, né, no mercado, eu vou falar, né, dos principais que são mais utilizados, né. E a gente tem uma gama, né, desses marcadores e eles vão fazer diferenciação, né, entre, né, marcadores de superfície do tumor, né, ou marcadores que vão estar no soro do paciente, né, sendo por causa do aumento da atividade, por causa associada ao câncer, né, a gente vai ter aumento, né, de algumas proteínas, de algumas enzimas ali presentes, e normalmente a gente associa, né, a esses cânceres ali. São técnicas onde a gente vai detectar antígenos, né, a gente vai utilizar, né, imunodiagnóstico a partir daí. Então, só para recapitular, né, o que é câncer, né, a gente pode, né, falar dentro, né, do novo crescimento, ele vai ser um crescimento exacerbado, né, de uma massa de célula, né, a gente pode chamar de novo crescimento, né, com o denominado neoplasma. O neoplasma ela vai ser uma massa anormal de tecido, cujo crescimento ele vai ser excessivo, não coordenado com aquele tecido normal, e persistente, né, da mesma maneira excessiva após a interrupção do antígeno, né, que foi ali alterado. Na neoplasia, né, quando a gente associa, né, ao câncer, ela vai ter uma proliferação celular descontrolada, concomitante ao aumento, né, da produção de multiplicação celular, redução do estado de diferenciação e especialização daquela célula, ou seja, a célula perde todas as características originais, ela perde, né, a sua característica de diferenciada, ou seja, eu sou uma célula do pulmão, né, e viro uma célula tumoral. Então, ela começa a perder as características, né, específicas da célula do pulmão. Porque a célula do pulmão, ela foi diferenciada, porque ela vai ser diferente da célula do músculo, né? Que é diferente da célula da mama, né? Então, isso que a gente chama de diferenciação celular. Então, não é que ela ficou diferente do tecido que o tumor virou, né? Ela perdeu o aspecto de ser uma célula específica lá do pulmão, um aspecto específico de uma célula da mama, né? E assim sucessivamente. Então, ela perdeu o seu aspecto de diferenciação. Outra coisa que a gente associa quando fala de neoplasia, né, atipias celulares, modificação da estrutura celular. Então, uma das formas da gente avaliar. A gente tem traços genéticos envolvidos, né, na predisposição, né, e na avaliação e no desencadear de tumores, tá? A gente vai ter esses fatores genéticos, onde a gente tem oncogenes ou oncogenes, tá? Esses oncogenes vão ser os genes que normalmente, quando há uma mutação, quando há uma transformação nesse gene, eles vão ser genes promotores do tumor. Então, por exemplo, uma infecção por HPV, né, é um agente externo, um agente biológico, eles podem estar estimulando a atividade, né, e mutando e transformando, né, esses genes que estão ali presentes nas células lá do colo, né, feminino. Isso já é bem estabelecido, provavelmente vocês viram, estão vendo, né, em citopatologia, né, esse aspecto desses genes que podem estar associados ao HPV, tá? Outro quadro, né, importante quando a gente fala da genética do câncer vai estar associado a genes que são supressores de tumor, né? Então, existe um sistema genético nas nossas células que vão estar, né, associados, né, à supressão da massa tumoral, ou seja, redução daquela resposta tumoral. Além disso, a gente vai ter, né, os genes também reguladores do DNA, porque tem agentes físicos, né, químicos que podem fazer destruição do nosso DNA, né, em contato ali, e nesse quadro a gente vai ter genes que vão, né, estimular o reparo, porque a gente sabe que quando faz lesão em DNA, você pode ter, né, uma mutação, uma modificação
que pode gerar também uma massa tumoral. Tá? Então, só um apanhado associado à genética e essa predisposição, que também vai estar associado à formação, né, desses marcadores presentes. Então, o que a gente estuda, né, os cânceres, a gente vai ter, né, na oncologia, e o carcinógeno vai ser tudo aquilo que pode gerar, né, e causar o câncer. Então, a gente tem alguns fatores físicos, né, alguns fatores químicos e biológicos, como eu citei, né, radiação ultravioleta, agentes químicos de laboratório, né, isso aí a gente está, às vezes, muito, né, associados, né, quem é da área de saúde, laboratorial, a gente tem muitos, né, agentes químicos que vão estar associados à promoção, né, de tumores, e fatores biológicos, como, por exemplo, alguns micro-organismos que vão predispor e gerar tumores. Um outro aspecto que a gente observa, né, nos cânceres, né, a cromatina abundante, né, morfologia nuclear anormal, né. Só para muito, não entendi. Oxe. Normalmente, né, nucleolos grandes e presentes são as formas que a gente pode, né, ver a caracterização dessas células tumorais. Então, aqui, na biópsia, a gente vê modificação nuclear, né, aumento da proporção núcleo-citoplasma, isso é algo que a gente tem que observar, né, quando vai fazer, né, olhar as lâminas de determinadas células, né, de biópsias, a gente tem aqui, né, toda a morfologia nuclear desse tecido modificado. Alterações, né, que podem estar associados, né, a citoplasma, a estrutura celular, e a gente vê aqui, né, células do esfregaço, né, células, né, coletadas lá na região do colo, e a gente observa aqui a morfologia normal, né, as células superficiais, né, com seu núcleo piquinótico, né, as intermediárias, né, com o núcleo um pouquinho maior, as colorações, e a gente não vê aqui, né, essa arquitetura normal, a gente vê a desproporção no nucleocitoplasma, cromatina frouxa, lesão em citoplasma, não vê mais a presença de citoplasma, então está bastante associado, né, a anormalidades, né, algo que vocês, né, podem estar associando e trabalhando e diagnosticando em câncer cérvicos vaginais. Atividade, e aí quando a gente fala da imunologia, né, a gente falou de genes, da parte genética, como é que a gente pode avaliar, né, na histopatologia ou na citopatologia, mas a gente vai ter, né, mecanismos imunológicos importantes, né, que podem gerar uma atividade antitumoral, tá? Então, por exemplo, as células citotóxicas são aquelas que fazem destruição, como as células NK, NKT, os linfócitos CD8, que vão estimular, né, morte dessas células modificadas, que vão apresentar esses antígenos aberrantes, tá? Estimular também mecanismos de apoptose nessa célula, né, com a secreção de granzima e perfurina, estimular a apoptose dessas células modificadas, secreção de citocinas pró-inflamatórias, aumentar a vigilância imunológica naquela região, aumentar destruição daquele tumor, daquela célula aberrante, aquela célula normal. A gente vai ter, né, o TNF-alfa, né, o interferon gama, que são citocinas importantes, e reduzir a resposta regulatória, né? Se a gente aumenta a resposta regulatória em tumores, né, a gente tem um grande prejuízo, né, porque diminui essa vigilância imunológica. Mas, né, o tumor, como é algo seu, né, são suas células que modificaram, que tem uma mutação, vai acontecer, pode ocorrer mecanismos de escape, né? A gente tem diversos trabalhos, né, de imunologia tumoral que fala desse escape dos tumores do sistema imunológico, né? Porém, não estão todos aqui expressados, tá? Eu coloquei os três, né, que a gente abordou na disciplina, né, os três principais, como, por exemplo,
células tumorais, elas podem praticamente não expressar antígenos via MHC. A gente aprendeu que a gente tem o MHC classe 1, que é aquele MHC que vão estar nas células nucleadas, não somente nas células apresentadoras, e as células nucleadas, elas vão expressar essa proteína lá dentro dela a partir do MHC. Então, no momento que eu sou uma célula infectada, por exemplo, eu sou um hepatócito infectado, eu vou estar lá liberando MHC com proteínas do vírus para sinalizar para o sistema imunológico que eu sou uma célula infectada e que eu devo ser destruída. A mesma coisa em células tumorais, né? Existem mecanismos onde elas vão externalizar esse MHC com proteínas mutadas, tá? Proteínas aberrantes que são produzidas por esse tumor, mas como estratégia do tumor, eles vão começar a bloquear a expressão de MHC. Então, eu não expresso MHC, eu não estou dizendo que tem proteínas aberrantes, eu vou escapar da vigilância imunológica, eu vou escapar do sistema imunológico. Outro mecanismo, né, que o tumor ele pode fazer, a própria célula tumoral, sim, ela pode secretar moléculas imunossupressoras, citocinas imunossupressoras, né, como o TGF-beta, tá? TGF-beta é uma citocina que vai estar estimulando a supressão e ela pode ser, então, secretada pelo tumor, modulando, modificando a resposta para que as células do sistema imunológico elas reduzam sua atividade e façam uma atividade menos pró-inflamatória e mais supressoras ali, tá? E também não expressar nenhum antígeno aberrante, nenhum antígeno novo, né? Ele não deixa, né, ser externalizado esses antígenos aberrantes, então não tem nada para ser identificado como anormal, ok? Ok, professor. Então, vamos lá, tá? E aí, falando mais especificamente desses marcadores tumorais, né, eles vão ser macromoléculas, que vão incluir, na sua maioria, né, proteínas como antígenos de superfície celular, como eu falei, a gente pode ter expressados esses antígenos que vão estar somente em células tumorais. Proteínas citoplasmáticas, a gente também pode quantificar, né, enzimas sendo produzidas em excesso por esse tumor, né, hormônios sendo produzidos também em excesso por esse tumor, pode estar, então, localizado. Aí eu pergunto a vocês, tá? Quando eu falo de avaliar antígenos de superfície lá no tumor, qual é a técnica de imunodiagnóstico que a gente vai utilizar para poder quantificar, né, essas proteínas ou no citoplasma ou na membrana lá das células tumorais? Obviamente, a gente vai coletar, fazer a biópsia, mas aí como é que eu vou ver ali no tecido, né, os marcadores tumorais? Qual é a técnica imunológica que a gente utiliza? Cri, 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 cri. Tá? Então, gente, a técnica que a gente utiliza, né, para avaliação em tecido, né, de diferentes antígenos, a técnica imunológica que a gente utiliza vai ser a imunohistoquímica, tá? Então, eu posso coletar, fazer a biópsia daquele tumor, né, e avaliar a imunohistoquímica por imunohistoquímica lá, aqueles marcadores tumorais que podem estar no tecido. Ou também por imunofluorescência direta. Eu também posso estar avaliando ali, naquele corte histológico, né? A gente pega um pedacinho do tecido, aquela massa tumoral, vai colocar, né, ou vai congelar, né, um nitrogênio, né, aquela biópsia, ou então colocar e preparar, né, em blocos de parafina, e a partir daí a gente faz cortes, né, coloca na lâmina, ou faz a técnica de imunistoquímica,
ou faz a técnica de imunofluorescência, dependendo da importância do determinado marcador, tá? Quantificação de enzimas, hormônios, a gente vai ser a partir, né, do que vai estar lá no soro do paciente. Isso pode ser produzido pelo tumor, né, ou produzido em resposta ao tumor, a gente pode utilizar esses marcadores, tá? Então, marcador tumoral vai ser qualquer parâmetro bioquímico, né, ou imunológico ou molecular, né, cuja detecção em tecido ou no líquido biológico possa indicar a presença do tumor. Primeiro marcador tumoral, né, que foi bem, né, explorado, é a proteína de Benson-Jones. Né? É uma proteína que, na verdade, ela vai ser uma imunoglobulina mal formada, né? Uma imunoglobulina deficiente, onde ela só vai ter a cadeia leve, né? E isso vai ser produzido por células B, que são que serão células de câncer e que a gente chama, né, de mieloma múltiplo a doença. Inicialmente, a gente fez a detecção, né, na urina desse acúmulo, desse excesso de proteínas de Benson-Jones e pode ser também quantificada no soro, né, do paciente, as frações, o tamanho dessas bandas, dessas proteínas de Benson-Jones. Tá? Então, a substância, ela vai estar, né, esses marcadores tumorais, eles têm que ser uma substância que pode estar presente no indivíduo, mas produzida em maior quantidade no paciente que tem câncer, ou uma substância que vai estar presente só em um determinado tempo de vida do indivíduo sadio, né? E por quadro, né, pela massa tumoral, ela começa a ser produzida em excesso para aquele paciente que tem câncer. Então, são duas categorias, né, quando a gente vê direto, ou o indivíduo está produzindo em excesso, o que produzia de forma basal, ou ele produzia de forma basal, né, e praticamente zerada, né, e produzia só no momento que ele era um feto ou um bebezinho, e a gente pode quantificar em alguns cânceres, tá? Ou proteínas direto, lá, marcadores tumorais lá no tecido. Então, a gente tem algumas características dos marcadores tumorais, e vão ser específicos do tumor, né, possuir alta sensibilidade, liberada proporcionalmente com o tamanho do tumor, também pode estar associado a quadros de recidivas e melhoras do paciente, a gente pode estar associando nesse sentido. E a gente pode ter alguns grupos de enzimas, por exemplo, que podem ser um grupo de marcador tumoral. Como, por exemplo, a gente não vai especificar, porque isso aqui vocês vão ver bastante na disciplina de bioquímica, né, mas eu coloquei aqui como citação, né, que são mais marcadores bioquímicos tumorais. A gente vai ter a fosfatase alcalina, que está bastante associada em tumor de ossos, fígado e testículo, né? A desidrogenase lática, né, que é um outro enzima que pode estar, né, associado em leucemias e câncer de fígado, né? A fosfatase ácida prostática, associada ao câncer de próstata. Um antígeno prostático específico, também associado a câncer de próstata também. A enzima gama-glutamiltransferase, a mais associada, né, ao fígado e principalmente metástase, né, ali no fígado. A gente vai ter alguns hormônios importantes, como por exemplo, né, a gonadotrofina coriônica, que pode estar associado a câncer de testículo, né, ou câncer, né, trofoblasto, né, câncer lá na placenta, né, na região placentar. Prolactina, né, câncer em hipófise, né, aumento de massas tumorais lá na região da hipófise, né, podem estar associados, né, esses hormônios mais a alguns tipos de câncer. E, né, alguns marcadores, né, que aí a gente vai estar bastante associado à imunologia. A gente pode quantificar algumas imunoglobulinas defeituosas, imunoglobulinas de cadeia leve, e a gente vai estar associado a tumores de célula B, né, como, por exemplo, o mieloma múltiplo. Proteínas glico-oncofetais, né, normalmente câncer de fígado e testículo, a gente vai ter presente essas proteínas. Alfa-fetoproteína, também associada a esse tipo de câncer, né? O antígeno carcino embrionário, normalmente câncer de cólon da região, né, intestinal, e, né,
aumento de algumas proteínas, como por exemplo a ferritina pode estar associada. E quais são os testes que normalmente a gente quantifica, né? Se for avaliação em biópsia, a gente vai utilizar a técnica imunológica de imunohistoquímica ou de imunofluorescência direta. Se for a avaliação, né, no soro do paciente, desses marcadores, a gente pode usar a técnica de radioimunoensaio e a técnica de ELISA para poder fazer a quantificação e a qualificação. Certo? Então, vamos lá. Além disso, né, a gente vai ter alguns marcadores, que eu separei alguns principais, depois vou mostrar uma tabela da Sociedade Brasileira de Oncologia, né, que consegue fazer esse quadro comparativo, né, bem legal, sobre esses marcadores tumorais. Então, a gente vai ter o antígeno carcinoembrionário, né, que são normalmente sintetizados e vai secretar por células que revestem nosso trato gastrointestinal, lá quando a gente é feto, em pequenas quantidades no adulto. Porém, né, no momento, né, onde o indivíduo vai gerar, né, câncer de intestino, aumento, né, mesmo que também em desordens benignas, né, aumentos de massas, aumento de celularidade, sendo, né, benigno ou maligno, a gente vai ter o aumento, né, desse antígeno carcinoembrionário, lá na região intestinal, no trato gastrointestinal, ali presente, e a gente vai detectar circulante no sangue. Então, ele não é tumor específico, a gente pode utilizar como auxiliar no monitoramento do tumor, e normalmente a gente vai estar associado, né, a porções do meu trato gastrointestinal, como estômago, pâncreas, né, intestino, pode também estar associado, mas em baixa frequência, em câncer de mama, pulmão e ovário. Em doenças benignas, ou seja, doenças que não são tumores, né? Hepatopatias, a pancreatite, o enfisema pulmonar, né? Nódulos na mama ou doenças benignas na mama podem também estar aumentando, né, esse antígeno carcinoembrionário lá no sangue do paciente. Os níveis elevados em tabagista, né, pode acontecer. E o CEA, ele pode também ser utilizado para o monitoramento, né, do câncer, principalmente o câncer coloretal. Tá? Pode ser também usado como marcador de eficiência de tratamento, recidiva, né, ou doença metastática. Normalmente ele vai estar extremamente elevado quando esse tumor saiu dessas regiões iniciais e fez metástase óssea e metástase hepática. A alfa-fetoproteína, né, é uma proteína que ela vai ser produzida também pelo feto humano, principal glicoproteína plasmática, né, então quando a gente é fetinho, né, vai estar lá produzindo essa proteína, vai ser sintetizada pelo fígado fetal, e os maiores níveis vão acontecer durante 14, né, a 14ª semana de gestação, e níveis normais vão começar, né, ao do adulto quando o indivíduo atingiu a 6ª ou a 10ª semana, 10 meses, desculpa, né, de nascimento. Então, né, o bebê que já tem 1 ano, ele vai ter os níveis de alfa-fetoproteína semelhante, né, ao que ele teria, né, no adulto. Mas, né, em desordens, em cânceres, a gente pode ver em números aumentados, né, essa proteína lá na região plasmática e associar também, né, a cânceres. Então, pode estar presente em níveis baixos em homens e em mulheres saudáveis, em pacientes com carcinoma hepatocelular, porque, ó, sintetizado pelo fígado, né? Tumor testicular também pode se elevar, então eu posso associar tanto a alfa-fetoproteína como o antígeno carcinoembrionário, ou carcinoembrionário, né, algumas doenças, né, do trato gastrointestinal, e valores podem se elevar também, né, encontrados em casos de carcinomas gastros, pancreáticos e do pulmão, como eu falei, mas em menor quantidade. Então, associando, por exemplo, 2 marcadores, o antígeno carcinoembrionário com a alfa-fetoproteína, isso pode auxiliar, né, no diagnóstico de câncer do trato gastrointestinal. A alfa-fetoproteína, né, elas associadas, né, não somente a doenças, né, câncer, por câncer, né, por
massas tumorais, mas algumas doenças inflamatórias, como hepatite viral, a cirrose, né, hepatite crônica, a gente pode ver o aumento dessa proteína também. Doenças inflamatórias do cólon, também como a doença de Crohn, a colite ulcerativa, a gente pode ter esse aumento. Como, né, a alfa-fetoproteína, ela pode estar presente em carcinomas hepatocelulares e de tumores, né, do testículo, a gente pode correlacionar também, né, a tumores de testículo ali presente. Os níveis de alfa-fetoproteína, né, e o tamanho do tumor nos indivíduos com câncer de testículos, eles podem ser utilizados a associação, né, do beta-HCG, né, sendo extremamente útil para diferenciar. Então, se o indivíduo, né, está possivelmente com câncer de testículo, a gente pode estar, então, associando aumento gradativo desses níveis à associação também ao tamanho tumoral, né, e à quantidade dessas duas proteínas que são sintetizadas. E o beta-HCG, como marcador tumoral, né, ele vai estar presente, né, em indivíduos que estão grávidas, né, mas ele pode também ser utilizado como marcador tumoral. Então, em câncer, né, de tumores trofoblásticos, que são tumores que estão lá na região, né, da placenta, que pode estar ali presente, as mães elas vão ter um aumento absurdo desse beta-HCG. E câncer testicular também pode dar a positividade para o beta-HCG. Então, a indicação é que se dose quando você quer ter monitoramento da terapia, prevenção do aparecimento de metástase, né? Também a associação ao tratamento, ele não está sendo efetivo, né? Recidivas da doença, né? Quando a gente combina com a alfa-fetoproteína, como eu falei anteriormente, essa associação era extremamente útil. Então, eu trouxe esses 3 principais marcadores, né, para a gente discutir, mas a gente tem aqui uma outra tabelinha, né, dos principais marcadores e essas limitações, tá? Porque justamente a gente vai ter como limitação, por exemplo, aqui do carcinoma embrionário, ele vai estar presente em malignidades, mas ele pode estar presente em doenças que não por tumor, não, doenças que não são câncer, por exemplo. Então, isso é uma limitação, né, para utilizá-lo como marcador tumoral. Mas quando eu associo com outros marcadores, né, acaba sendo mais específico e sensível. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter, né, a alfa-fetoproteína, né, como eu falei, tumor germinativo de testículo e ovário. A aplicação, normalmente, a gente pode utilizar no diagnóstico, no prognóstico e também monitoração de tratamento. Limitação do uso, né, da alfa-fetoproteína, ela pode estar associada também a outras doenças, né, como doenças hepáticas, como hepatite, cirrose, lesão induzida também, né, hepatite induzida por drogas ali também presente. A gente tem outros marcadores, como por exemplo os CAs, né, a gente tem o CA15, né, o CA27, o 29, que pode estar associado a câncer de mama, né, neoplasia da mama. Então, detecção precoce, né, e recorrência desses marcadores, o aumento constante pode estar associado a metástase e pode também ser utilizado no pós-operatório, justamente, né, indivíduo que fez ressecção, retirada da massa tumoral. A ideia é que se reduza esses marcadores, então pode ser algo de controle pós-operatório e monitoração também do tratamento, né, nesses indivíduos. O grande problema, né, desse marcador pode estar aumentado em presenças, né, de doenças benignas do fígado e da mama. O beta-HCG, que eu já citei, né, falando desses tumores germinativos de testículo e tumor trofoblástico gestacional, tá? O CA, câncer coloretal, medular, né? A gente vai ter a gastrina, por exemplo, né, com gastraquinoma ali presente. E o PSA, que também pode ser utilizado como marcador, né, de câncer de próstata, que vai estar ali aumentado, se precoce e associado, né, também ao exame de toque retal.
Uma coisa importante quando a gente faz esses ensaios imunológicos para poder fazer a detecção desses marcadores tumorais é porque eles podem sofrer a interferência do que a gente chama de anticorpos heterófilos. Esses anticorpos heterófilos são anticorpos que o indivíduo pode produzir, né, que vai estar lá no seu soro, e pode reagir com imunoglobulinas do ensaio. Ou seja, né, o seu soro ele já vai ter esses anticorpos que vão reagir de forma inespecífica e isso, né, gerar os falsos positivos. Normalmente isso acontece, né, em indivíduos que utilizou soro de animal, foi exposto a soro de animal, né, teve esse contato com soro de animal, ele pode estar produzindo esses anticorpos heterófilos, normalmente vai ser contra estruturas do animal. E aí, por exemplo, quando a gente vai ter, né, algumas imunoglobulinas que a gente utiliza nos ensaios, elas normalmente podem ser produzidas em animais, né? Então, por exemplo, a gente vai ter uma anti-IgG humana produzida em coelho, né? E se você teve, né, contato com o soro do coelho, você pode estar produzindo esses anticorpos heterófilos e isso reagir com a imunoglobulina do seu, né, kit, do seu reagente, né, gerando um falso positivo, uma reação inadequada ali. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado na detecção desses marcadores. Como eu falei, um marcador isolado, ele não vai me dizer que realmente é o câncer ali, eu tenho que correlacionar com a clínica do paciente, eu tenho que correlacionar com outras doenças ali possíveis, e normalmente a gente utiliza mais de um marcador, né, para poder fechar o diagnóstico ali do câncer. E muitos deles, né, podem estar sendo utilizados também como marcador, né, para tratamento e não necessariamente para diagnóstico. Então, a gente tem que ter, né, todas as limitações e todos esses parâmetros muito bem selecionados e muito bem avaliados ali, tá? Porque possivelmente, né, se o indivíduo ele não tem uma história clínica de câncer, não tem uma história clínica ali liberada, né, você tem que ter muito cuidado quando tem uma alteração em um desses marcadores, né, para liberar. A ideia é que você faça recorrência, né, recorra lá ao médico, recorra, né, muitas vezes faça uma recoleta para poder ver se aqueles níveis são reais, né, aquela alteração é real, se não tem, né, uma reação inadequada com esses anticorpos heterófilos em cima disso aí. Ok, gente? Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Ok. O choro é livre, mas tá beleza. Hã? O choro é livre, mas tá beleza. Não tem nada de choro. Deixa eu só abrir aqui. Deu tempo, a gente vai conseguir falar um pouquinho da prática. Eu só abri aqui o material. Achei. De maneira importante, tá? Acho só iniciar um novo vídeo.